Quem foram os reis persas de que a Bíblia cita? O primeiro deles, falaremos de Ciro, que do hebraico é conhecido como Coresh. Depois, vamos falar de outro filho dele, Cambises, né, que era chamado de Dariavesh, que Ciro já estava escrito uma profecia que de Isaías que ele assinaria o decreto para a reconstrução de Jerusalém e o templo. E de fato foi. Só não podemos confundir com o Dário, que era rei dos Medas, foi aquele que invadiu a Babilônia e destronou Belsazar, o último rei babilônico. Esse Dário, ele provavelmente seria um dos corregentes da província da Média, que ele seria um rei dos Medas, que mais tarde foi unificado por Ciro, que fez um grande império que com todas as leis regidas medo-persa. Ciro foi responsável por decretar a volta do povo judeu, né, das tribos principais, Judá e Benjamim, de volta para sua terra, e, e o decreto de construir o templo e todos os utensílios que foram tirados por Nabucodonosor serem devolvidos e todas as despesas pagas para fazer o templo, reconstruir o templo, certo? Porém, seu filho Cambises, que era conhecido como Dário, né? Ou Dariavesh, ou tem um outro nome também que talvez esteja enganado, mas Cambises, mas o mais certo foi Cambises que, recebendo carta dos inimigos dos judeus no templo de Esdras, né? Isso está escrito no livro de Esdras, que ouvindo essas cartas com mentiras, proibiu e mandou parar toda a construção do templo. Então, por mais para adiante, no mesmo livro de Esdras, o próprio, o próprio, o próprio Xerxes, né, que, que também ele é conhecido como Dário também, né, ele, ele ordenou a reconstrução do templo e, e obrigou todos aqueles seus inimigos a se retirarem e deixassem todos os judeus em paz e que se fornecessem suprimentos e para reconstruir o templo. Porque qual que era a ideia deles? É que se todas as divindades fossem apaziguadas em favor do império, o império prosperaria e a sua dinastia também. Essa é a ideia dos príncipes, dos reis persas. E, por último, temos que esse Xerxes foi assassinado e o império ficou na mão de regentes por um bom tempo até o Artaxerxes assumir. Esse Artaxerxes da qual falamos é o próprio rei Xerxes II, que é o Assuero, o marido da rainha Esther. Então, como podemos ver na Bíblia, fala sobre eles. O próprio Neemias também está relacionado ao Artaxerxes, que é o Assuero, que ele era copeiro, era um servo do rei, e que foi levado para poder, foi levado para Jerusalém, né, com as despesas pagas, para poder terminar com essa boa obra, os muros da cidade. Essa questão de Esdras foi o templo, Neemias foi a muralhas da cidadela, as muralhas de Jerusalém, e que esses meus inimigos atrapalhavam, caso seriam os samaritanos e os povos adjacentes, porque os samaritanos se julgavam com o direito também de ter o templo. Como eles foram rechaçados dessa ideia, por eles serem um povo já mestiço, com a semente das 10 tribos de Israel, daquela questão do templo assírio, eles juntou aquela inveja para atrapalhar. Porém, desde Esdras, teve essa graça de Deus para que movesse o coração do rei da época, no caso foi o Xerxes, que fez com todos eles se afastassem e somente dessem suprimentos, porque a maioria eram governadores, eram líderes políticos e estavam atrapalhando a construção do templo. E então Artaxerxes foi do templo de Jeremias. Esse foi o marido da Esther, que, conforme todos vocês viram a história, Esther
teve que se arriscar sua vida para poder abrir os olhos do rei sobre o caso de Amã. Por que Amã conseguiu com tanta facilidade fazer um decreto para a aniquilação dos judeus? Por causa dessas cartas, esses históricos que vinham desses povos, mostrando que os judeus eram um povo de rebelde, que se rebelava e tinha muito problema com rebelião e perturbações. Então, facilitou com que essa carta de Amã fosse aprovada pelo rei, o rei Artaxerxes. Então, por isso que deu esse problema, a qual Esther abriu os olhos do rei e para reverter essa sentença que Amã tinha feito. Então, aí, por isso que estava foi esse problema de históricos, de cartas com mentiras, falando que o povo era rebelde e quase provocou o extermínio de um povo inteiro. Mas Deus teve sua providência, desde Esdras, Neemias e a própria Esther. E essa é a história dos reis da Pérsia, a qual o povo de Israel foi grato e a qual não quis se rebelar contra essa nação quando Alexandre invadiu a terra da Judéia e não forneceu ajuda para se levantar com os reis persas em prol dessa gratidão desses reis, que é citado também no livro, na profecia de Daniel, que haveriam 4 reis da Pérsia e esses são os principais reis da profecia de Daniel. Então é isso, pessoal. Até a próxima.